A busca pela imortalidade sempre faz parte da história da humanidade e existem inúmeras razões para as pessoas sonharem com isso. O próprio medo da morte é um bom exemplo, mas há também aqueles que querem viver o máximo que puderem apenas pela simples curiosidade de conhecer o que está por vir, porque não há limite para o quanto alguém pode experimentar no mundo. A mortalidade, como bem sabemos, é parte natural da existência humana, e ainda que fosse possível encontrar esse caminho eterno, aquele que vivesse para sempre teria que encarar uma vida de laços constantemente rompidos com o passar do tempo, porque seria exatamente esse infinito que o separaria do resto. Mermaid Saga, um mangá de Rumiko Takahashi, a criadora de Inuyasha, mergulha totalmente nessa questão de maneira sangrenta e macabra, enquanto usa as sereias para representar o quão destrutivo é esse desejo. Nessa história, somos apresentados a Yuta, um jovem que era inicialmente um pescador e que um dia acabou comendo um pedaço de carne trazida por um de seus amigos, que disse que se tratava da carne de uma sereia. Mesmo nenhum deles tendo certeza de que a carne era de fato dessa criatura, eles decidiram comer por pura curiosidade, porque as lendas contavam que quem a comesse ganharia vida eterna. Para a surpresa deles, o mito era real. Mas o que eles não sabiam era que nem todo mundo conseguia suportar os efeitos da carne, que era extremamente venenosa para os humanos. Pouquíssimas pessoas sobreviviam e quem não conseguia suportar morria imediatamente ou se tornava em monstro. Yuta foi o único que saiu ileso dessa tragédia e ele teve que ver todos os seus amigos encontrarem destinos terríveis porque não havia volta. Mas essa não foi a primeira vez que ele teve que ver pessoas que ele amava morrer, pois esse fardo ele carregou durante 500 anos. Desde então, Yuta passou a vagar durante todo esse tempo em busca de uma sereia viva que poderia livrá-lo da maldição que ele carregava, porque o seu sonho era poder crescer, envelhecer e morrer como qualquer pessoa, e não ficar preso numa juventude que não passava com dias que nem mais importavam para ele. Já adianto que essa busca pela morte natural nunca foi encontrada por Yuta em nenhum momento do mangá, ou por nenhum outro imortal como ele, como também foi o caso de Mana, uma garota que vivia numa ilha cercada por montanhas e que não fazia ideia dos planos que os moradores desse lugar afastado, que eram todas mulheres, reservavam para ela. Mana não entendia porque era tão adorada pelas senhoras do vilarejo, porque as coisas chegavam num ponto de pura obsessão com ela. Mas é somente quando Yuta acaba indo até a ilha que as coisas nesse mangá começam a ficar bem estranhas. Mermaid Saga não tem painéis visuais assustadores e nem mesmo seus monstros são dotados de aparências grotescas que dominam as páginas e adicionam uma atmosfera perturbadora. O horror presente nesses traços mais simples está em como as pessoas têm suas vidas destruídas por essa maldição. O mangá está repleto de cenas de sangue e mutilação, porque há um total aproveitamento da violência em relação a esses corpos imortais que se curam de qualquer ferimento. Mas o que me ganhou nessa história foi o quanto a humanidade foi mostrada como sendo um veneno tão destrutivo e, em muitos casos, até pior do que as sereias. Por pura coincidência, Mana estava sendo cuidado por pessoas que nem de longe tinham algum parentesco com ela, pois através de Yuta descobrimos que ela foi sequestrada ainda bebê e alimentada diariamente com carne de sereia como preparação para um certo ritual. Ela ia ser devorada pelas senhoras que viviam a bajulando. E para a sorte de Yuta, todas elas eram as criaturas que ele procurou por tanto tempo. Mana era essencial para elas porque, para manterem a sua beleza e juventude, era preciso que elas devorassem a carne de uma pessoa que passou a vida comendo a carne de sua própria espécie. A escolhida da vez para ser o banquete de Mana era sempre aquela que já tinha vivido mais que as outras. E assim, ela entrava voluntariamente na água para assumir a sua real forma e em seguida era despedaçada por suas companheiras para contribuir com esse propósito.
Essa parte do mangá é bem macabra porque, além de não existir resistência de quem era sacrificado, obras que tocam em temas como canibalismo de maneira tão natural me deixam um pouco pensativo. Outro detalhe que me chamou a atenção é que a maior parte das mulheres da vila tinha exatamente a mesma aparência, justamente porque elas assumiam as características do ser humano devorado, o que inicialmente Yuta confunde algumas delas como sendo irmãs gêmeas. Depois que Mana descobre toda a verdade, ela foge com Yuta e o acompanha nessa jornada pela morte, o que é um contraponto que funciona muito bem, pois enquanto Yuta está cansado da vida, ela está animada com a menor das possibilidades porque ela passou toda a sua vida presa dentro de seu futon, sem nem mesmo ter como caminhar. O que pode ser visto nos capítulos como sendo conveniente demais e por isso um problema, porque não importa por onde andem, eles encontram pessoas que foram tocadas pela maldição. Nada mais é para mim do que natural que aconteça, já que não há uma linha do tempo que descreve o quanto está demorando esse percurso, o que funciona nesse tópico da imortalidade, e também o mito da sereia está presente em todo o Japão. Os capítulos são praticamente episódicos e trazem diferentes personagens que são atraídos por qualquer resquício de possibilidade de conseguir a imortalidade, ou figuras trágicas que desejam encontrar a paz porque cometeram erros irreparáveis. Mermaid Saga consegue trabalhar muito bem o mundo que rodeia os personagens, e apesar de as próprias sereias não possuírem características tão extravagantes quando pensamos em monstros assustadores, são os humanos, como já mencionei, as principais figuras amedrontadoras. Qualquer chance que os levem a chegarem perto de uma sereia desperta ódio, inveja, ciúmes e ganância. Eles estão dispostos a tudo e não é difícil ver Yuta e Mana sendo brutalizados de maneiras horríveis quando eles tentam impedir que outras pessoas tenham o mesmo destino que eles, por acharem que, na verdade, o que eles carregam é uma dádiva, e o que deixa tudo ainda melhor é que, ainda assim, esses personagens não são como a representação do mal. São apenas humanos que estão propensos ao erro. Uma das histórias que mais gostei fala sobre duas irmãs cuja família era responsável por guardar por décadas o corpo de uma sereia em algum lugar da propriedade. Essa função era atribuída ao líder da família e sempre repassada para gerações futuras. Sawa, que já era uma senhora, ficou sendo a responsável por esse segredo, e sua irmã Toa queria a todo custo que ela lhe contasse o local onde a criatura estava. Todas as ações de Toa fazia parecer que ela era só mais uma das pessoas gananciosas que cruzaram o caminho dos protagonistas, porque apesar de ter uma aparência jovem, ela era a irmã gêmea de Sawa. Sua juventude se manteve porque no passado, enquanto ela estava à beira da morte por conta de uma doença, sua irmã lhe fez beber o sangue de sereia que, mesmo tendo-a salvado, lhe deu um braço monstruoso que trouxe dores terríveis para ela durante toda a sua vida. Mas esse caso em específico não se tratava de uma ganância desmedida, e sim de vingança. Nos é revelado que a pessoa que desejava essa vida imortal era Sawa, mas por ser a guardiã do corpo da sereia, ela sabia dos riscos e usou sua irmã como cobaia para ver o que poderia acontecer com ela caso ela chegasse a comer a carne da sereia, já que por serem gêmeas, em essência elas eram indivíduos idênticos. O rancor de Toa se estendia também para a vida no escuro que ela teve que carregar, porque enquanto Sawa pôde se casar, ter filhos e viver uma vida normal, ela teve que se esconder por seu corpo monstruoso, até mesmo do resto da família, que imaginava que ela tinha falecido. Toa queria a carne de sereia não para ganhar a imortalidade, mas para conceder à irmã o mesmo destino que lhe foi imposto. Não existe uma só história sequer com final feliz. Cada uma delas traz um aspecto único da imortalidade e as sereias são exploradas ao máximo. Sangue, pele, carne, órgãos e até mesmo pó. Diferentes partes possuem diferentes efeitos, mas todos vão para o mesmo caminho de dor e desespero. O final do mangá pode ser visto como inconclusivo porque Yuta não descobre uma forma de recuperar a sua humanidade.
O único meio que livra os imortais da vida eterna acontece quando suas cabeças são decepadas, mas o que Yuta busca é a vida natural com começo, meio e fim, que assusta a grande maioria das pessoas. Apesar de ser mais leve se comparado com outras obras que já abordamos no canal, Mermaid Saga tem uma história muito boa e bem rápida porque o mangá tem apenas 16 capítulos. Quando terminei de ler, fiquei com aquele gosto de que algo estava faltando, mas o fim não poderia ter sido mais simbólico porque Yuta e Mana viveriam para sempre, e no sempre não há um fim. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.